Graça e paz. No Salmo 27, Davi, ele vem nos mostrar a segurança que ele tinha em Deus. Porque Davi, ele sentia a presença de Deus e ele entendia que Deus estava presente com ele em todos os momentos da sua vida. E este salmo aqui, ele vem nos falar sobre a verdade mais confortadora para nós que somos servos de Deus. Deus está presente. Deus, meu amado, está presente na sua vida. Então por que você tem que temer? Não importa o horizonte, não importa o que tem acontecido, Deus ele está presente. Diante do medo, Deus ele é a luz que nos mostra o caminho. Diante do medo, Deus é a luz que nos impede, meu amado, de tropeçarmos. Diante da nossa fragilidade, Deus ele é uma rocha em quem podemos pisar sem escorregar. Diante dos perigos, Deus é um escudo que impede que sejamos feridos. Olha só que coisa linda. O versículo 1 desse salmo diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Meu amado, Deus, ele é a luz da sua vida. Você já conhece Jesus de Nazaré, meu amado? Você já confessou a ele os seus pecados? Você já disse a ele que o aceita como Senhor da sua vida? Você crê no seu coração que Jesus é o único caminho e que nós somos totalmente dependentes dele, meu amado? Sabe por quê? Porque Deus, ele quer ser a luz e a salvação da sua vida. E Davi aqui ele se expressa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Deus, meu amado, está presente na vida dos seus filhos. E Davi, aqui, ele se via cercado por inimigos que queriam derrubá-lo e destruí-lo. Davi, ele foi o maior rei de Israel e foi um homem segundo a vontade de Deus. Deus o escolheu apenas com 17 anos de idade. Ele foi ungido pelo profeta Samuel e com 30 anos ele assumiu o trono, primeiro em Judá, depois em Jerusalém. E ele foi preparado por Deus durante 13 anos para ser rei de Israel. E Davi, mesmo sendo jovem, ele já era um homem de Deus. E não tem como nós sermos um homem de verdade, a não ser, meu amado, que nós cresçamos nas qualidades de Cristo, nas qualidades de Jesus de Nazaré. Davi, ele tinha essas qualidades. Por isso que ele era um homem segundo a presença, segundo a vontade de Deus. E Davi aqui ele se expressa dizendo que Deus, que o Senhor é a fortaleza da sua vida, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha e da sua vida, meu amado, se você crê, se você é um servo de Deus. Então por que você vai temer? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, coloque as suas causas diante de Deus, que Deus ele vai te honrar. Diz assim o versículo 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quando as pessoas querem nos envergonhar, quando as pessoas querem nos destruir, querem nos colocar em situações vexatórias, sabe o que acontece? Eles é que tropeçam e caem, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos que tomar posse da palavra, meu amado. Se eu tenho Deus da minha salvação, se Deus é a minha luz, por que eu vou temer? Mas o crente ele passa pelas adversidades, o crente ele passa pelas aflições, porque Jesus assim nos disse. Mas nós temos uma certeza que nós teremos a vitória e nós temos a vitória. Sabe por quê? Porque Deus ele é a luz que espanta as trevas da nossa alma. Ele é a nossa luz que nos salva do terror e das ameaças da escuridão, meu amado. Ele é a nossa salvação, por isso a nossa vitória é certa. Ele é a nossa fortaleza, portanto, mesmo que em nós não haja força alguma, Ele é quem nos protege e nos sustenta.
O versículo 3 diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então olha só, mesmo que se armem contra você, não se atemorize, meu amado. Não se turbe o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai cuidar. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Mesmo que os problemas venham, que as lutas venham, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, porque diante do medo, Deus é a luz que nos mostra o caminho. Deus, ele vai te dar a saída para este problema que você acha que não tem solução. Creia, confie, coloque diante de Jesus de Nazaré as suas causas, os seus problemas, mas não se esqueça que nós temos que ser servos fiéis, nós temos que andar nas veredas, nós temos que estar alinhado com as promessas de Deus. Nós temos, os nossos pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus. E Davi aqui ele diz assim, no versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então olha só, ele pedia ao Senhor e ele buscava no Senhor. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Em tempos difíceis, meu amado, nós temos que nos refugiar no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos guardará no seu santo templo e nos colocará em segurança no alto de uma rocha. O que é isso? Nós estaremos sobre a sombra do Onipotente. Nós estaremos sobre a proteção do nosso Deus. Se você crê, meu amado, você será abençoado. Tome posse da palavra do Senhor nesta manhã. Diga a Ele: Senhor, me dê discernimento, me dê entendimento para compreender a sua palavra. Fale ao meu coração, meu amado. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, nós não nutrimos em nosso coração o medo e a insegurança. Pelo contrário, a presença de Deus em nós dissipa, afasta todo medo e toda ameaça. Deus, Ele é o nosso refúgio. Ore antes de sair da sua casa. Ore, fala: Senhor, acampe sobre mim os teus anjos. Me guarde aonde eu for, aonde eu colocar a planta dos meus pés. Guarde os meus filhos, guarde a minha família. E sabe o que vai acontecer, meu amado? Deus, Ele vai enviar anjos do céu para te guardar. Porque Ele é um Deus que cuida de nós. Então, qual é o maior temor do seu coração, meu amado? Ou a quem a sua alma mais teme? Você teme passar por circunstâncias ameaçadoras? Ou você teme passar por situações vexatórias ou dolorosas? Você teme morrer, meu amado? Ou você teme morrer e ir para o inferno? E o dia do juízo, ele causa-lhe angústia? Deixa eu te falar uma coisa. Se o seu coração temer somente a Deus e nele se abrigar, então não há mais nada a temer. Creia. E Davi aqui, nesse versículo 5 e 6, ele diz que em meio às adversidades, ele vai buscar o Senhor. Ele vai se ocultar no seu pavilhão. O que é isso? Na presença, no recôndito do seu tabernáculo. E sabe o que Deus vai fazer, meu amado? Acolher. Ele vai acolher, como Ele acolheu Davi, Ele vai te acolher e Ele me acolhe e vai nos elevar sobre uma rocha. Porque é isso que o Senhor faz com os servos fiéis a Ele. Olha o versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde. E responde-me. O Senhor, meu amado, quando nós clamamos, Ele se inclina para nos ouvir. E Ele responde às nossas orações. Agora, tudo acontece no tempo e debaixo da vontade soberana de Deus. Nós temos que lançar fora toda a ansiedade da nossa vida e descansar no Senhor.
Olha só o versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi, ele tinha consciência que ele devia buscar a presença do Senhor. Ele tinha que adorar o Senhor. E aí, o Espírito Santo habitava em Davi, como o Espírito Santo habita em nós, e ele tinha essa consciência e ele entendia que o Senhor ia responder às suas orações, que o Senhor ia estender a mão e que o Senhor ia ajudá-lo. Davi, ele tinha essa confiança pela presença, pelo anelo de Deus em sua vida. E ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Meu amado, você tem buscado a presença de Deus em sua vida? Você tem buscado a presença de Deus para a sua família, meu amado? Não se trata de uma instituição ou uma sensação estranha que Davi sentiu ali, mas se ele tinha a convicção da presença de Deus em sua vida, chamando para deleitar-se na presença de Deus. E ele disse assim: buscai a minha presença. Olha só, o Senhor fala conosco nesta manhã: busque, meu filho amado, a minha presença. E Davi disse assim, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quanto nós perdemos, porque em tempos de tribulação, em vez de estarmos atentos ao que Deus nos fala através da sua palavra, através da oração, através do culto, da comunhão, através dos meios de graça, e nós ficamos agitados, nós ficamos muitas vezes revoltados e temorosos diante das circunstâncias, não nos conformando com a vontade de Deus. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, porque Davi, meu amado, em vez disso, nós devemos fazer como ele fez. Ele buscou a presença de Deus e depositou em Deus, na sua misericórdia, a esperança de ser socorrido e amparado por Deus. Sabe por quê? Porque fora da misericórdia de Deus nós somos como quaisquer outros pecadores, a saber, merecedores da rejeição divina. Por mais que ele desejasse ver a face do Senhor, ele só poderia ver o Senhor se ele quisesse se revelar a seu servo. Olha só. Então muitas vezes nós oramos, nós clamamos e o Senhor se cala. O Senhor se silencia. É porque Deus está trabalhando na sua causa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, ele não se rege por relógio humano. Deus, meu amado, ele é soberano. Deus é o Criador de tudo através de Jesus de Nazaré. Então nós precisamos ter essa confiança e essa segurança que Davi tinha. Olha o versículo 9. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. É muito lindo o relacionamento de Davi com Deus. E eu fico assim maravilhado porque Davi, ele foi um homem que ele foi vencedor em todas as suas batalhas como rei de Israel. Deus sempre o honrou, mesmo Davi caindo em pecado, mas Davi tinha um coração contrito, tinha um coração quebrantado e ele se arrependia e Deus o perdoava pela sinceridade do coração de Davi. Então deixa eu te dar um conselho nessa manhã. Em vez de ficar olhando para os seus problemas, para as faces carrancudas, feias e cheias de ódio dos seus inimigos e do diabo, contemple, meu amado, a beleza do Senhor nesta manhã. Admire a pureza de Deus, a grandeza e o esplendor. Sabe por quê? Porque Deus está presente em sua vida. Você, meu amado, é um templo do Espírito Santo. Creia, confie. O versículo 10 diz assim, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Todos podem te abandonar, sua família, seus amigos, seus filhos, aquelas pessoas que você gosta, todos podem te abandonar, mas tenha certeza de uma coisa, que o Senhor, ele vai te acolher.
porque o nosso Deus, Ele nunca, nunca nos abandonará. No meio das tribulações, meu amado, não se afaste da comunhão com Deus. Não se afaste da comunhão com seus irmãos, nem da casa do Senhor. E muito menos deixe de orar e meditar na palavra de Deus. É isso que Deus está trazendo para nós nessa manhã. Em vez disso, em vez de desistir, atenda ao chamado de Deus para estar na presença dEle, pois em quem mais você encontraria proteção e amparo para a sua vida? Mesmo se seu pai e sua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Olha o que Deus está nos dizendo nesta manhã. Então acalme o seu coração e deleite-se na vontade de Deus. Olha o versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Se você deixar Deus guiar os seus passos, Ele vai te colocar nos trilhos, meu amado. Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida. Mas nós precisamos abrir o coração. Nós precisamos estar na presença de Deus e nós precisamos da orientação de Deus. Foi por isso que Davi orou a Deus e pediu que Ele o ensinasse e o guiasse por vereda plana, por caminho, por causa dos inimigos que espreitavam Davi. E Davi pede a Deus e Deus, meu amado, Ele ensina. Deus, Ele mostra o caminho que nós devemos andar. Você precisa meditar mais nas Escrituras Sagradas. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa orar mais. Você precisa se prostrar diante de Deus e adorar, meu amado. Versículo 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Quantos insultos nós passamos, meu amado. Nós que somos servos de Deus, nós que somos filhos de Deus, nós somos odiados pelo mundo. As pessoas se levantam contra nós, mas nós temos um Deus que nos sustenta. As pessoas conspiram, pessoas que só querem a nossa ruína. Isso acontece, e isso acontecia com Davi. Ele também sabia que quem impedia tais inimigos sobressaíssem era Deus. Por isso, mais uma vez, ele clamou ao Senhor para que não o deixasse à vontade dos seus inimigos. Então entregue o seu caminho ao Senhor. Mesmo que você está passando por uma dificuldade no seu trabalho, talvez, as pessoas te perseguem, você tem que mostrar amor, você tem que se calar e deixar Deus agir. É você calado, você mostrando amor, mostrando alegria e Deus agindo a seu favor. Não entre em debates vãs, em confusões, em discussões. Deus não quer isso de nós. Se afaste, saia, vá para um outro lugar, acalme o seu coração e mostre amor, meu amado, que Deus, Ele vai te honrar. Como Deus, Ele honrou Davi. Davi, ele foi um homem que passou por muitas lutas, muitas dificuldades, até dentro da sua própria família, mas Deus nunca desamparou Davi. O versículo 13 diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você crê, meu amado, que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Olha o conselho aqui de Davi. Espera pelo Senhor, meu amado. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Olha que lindo. Davi aqui, ele encerra este salmo com uma verdade bem esclarecedora. Ele começa e termina com a mesma exortação. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. O que Davi está dizendo aqui é: confia no Senhor, ser forte e corajoso. Confia no Senhor, meu amado. A ideia central aqui é que devemos confiar em Deus, e enquanto mantemos nosso ânimo bem firme e constante em sua graça, Ele fortificará o nosso coração, o qual deve responder novamente com mais confiança nele. Amém, meu amado? O nosso coração deve buscar o tempo
O nosso coração ele deve buscar o tempo todo o Senhor Deus, porque o tempo todo inimigos se levantam contra nós. O nosso grande erro muitas vezes é depois de vencermos uma batalha acharmos que vencemos a guerra. E não é, nós temos as adversidades, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é espiritual. Então somente Deus pode nos livrar dos inimigos e manter-nos firmes para a próxima batalha. Os nossos inimigos eles são astutos, meu amado, e por vezes nos vencem porque enquanto estamos naquela euforia de uma vitória, nós somos apanhados de surpresa com outro ataque deles. Então seja prudente e tome cuidado. E não adianta culparmos muitas vezes os nossos inimigos pelas nossas derrotas, não. Quando na verdade só nos faltou foi vigilância e confiança constante em Deus. E na vida cristã, meu amado, tão importante quanto começar a caminhada é continuar animado e firme pela graça de Deus na caminhada. Não se esqueça de que a promessa da coroa da vida é para os que perseverarem até o fim. Se o seu coração estiver precisando de um revigoramento, não adianta buscar em outro lugar a não ser na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Há esperança para o coração cansado, mas há uma esperança somente na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é tudo. Então, se o seu coração precisa de esperança, se você está esgotado, está cansado, basta ver em quem você tem posto a sua esperança. Você precisa ver aonde que você tem depositado a sua esperança. Será que você tem depositado a sua esperança em Deus? Porque a nossa confiança, ela precisa estar totalmente em Deus. Então, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, meu amado, no Senhor, confie no Senhor, porque o Senhor é Ele que nos dá a segurança. E você precisa crer neste Deus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada e que este salmo ele possa falar ao teu coração. Amém?